Olá, pessoal! Vamos para a lição 12. Aqui temos o gênero textual poema. Você gosta de ler poemas? Tem facilidade em ler poemas? Por que eu digo facilidade? Porque o poema, ele expressa o sentimento do autor, emoções, né? Pode ser do próprio autor ou do eu lírico que ele coloca dentro do espaço do poema. E ele geralmente tem uma linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? Não é aquela linguagem literal que a gente lê e tem o significado especificamente da palavra ali. Não, muitas vezes a gente tem que ter um repertório para reconhecer o que o autor escreve dentro do poema. A gente vai ver isso na prática aqui na leitura. Mas veja, a leitura de poema precisa então de muita atenção com cuidado em cada palavra, porque quando eu digo, por exemplo, assim, eu quebrei meu coração, não significa que eu quebrei ele para valer, né? Significa que eu me machuquei por algum sentimento, né? Ou alguém fez algo que machucou meu coração. Então, o poema tem muito disso, por isso que é preciso fazer uma leitura muito atenta, muito cuidadosa, certo? Ele é escrito em versos, né? Ele é um texto literário e a gente vai identificar melhor agora as características juntos. Você vai acompanhar comigo aí com o seu livro. Cada linha do poema se chama verso e o conjunto de versos recebe o nome de estrofe, certo? O poema emprega figuras de linguagem, como eu já comentei com vocês, palavras e expressões de nossa língua que trazem o sentido figurado das palavras. Ele tem musicalidade, rimas, repetições de sons, né, que aparecem frequentemente. Os versos que não possuem rimas são chamados de versos brancos, né? Então, isso é interessante saber, porque nem sempre os versos vão ser feitos com rima. E aqueles que não têm rima a gente chama de verso branco. A métrica de um verso consiste na sua medida, a partir da contagem de suas sílabas poéticas, né? Então, quando a gente vai contar a sílaba, né, poética ali, a gente tem essa questão da métrica de um verso, né? Quando não há uma métrica que se repete pelo texto, dizemos que o verso é livre. Então, se o autor não fez isso pensando, né, na métrica especificamente, então o verso é livre. A voz do texto em versos é chamada de eu lírico. Então, esse eu lírico é quem expressa o sentimento, a emoção que está dentro do poema. O eu poético ou sujeito lírico, essa voz poética expressa suas emoções e pensamentos, né? O poema possui temas variados, podendo refletir sobre a infância, o passado, o amor, a natureza, entre outros assuntos. Mas não dá para negar que o poema sempre é muito profundo, ok? Vamos lá. Questão número 1, né, vai falar sobre o poema A Boneca, do Olavo Bilac. Nós vamos fazer a leitura primeiro desse poema para poder responder. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria? Coitada. Era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxavam por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Lindo esse poema, né? Apesar de a bonequinha no final ter sofrido. Olha só, pessoal, perceberam aqui o ritmo, né? As rimas, peteca, boneca, brincavam, brigavam. Então aqui o autor pensou muito bem, né, nessas rimas no final. A gente vai responder a questão número 1. É possível afirmar que o texto é um conto, pois não apresenta rimas. Jamais, ele tem várias rimas e a gente sabe que não é um conto até pela maneira como ele é escrito, né? Lembre-se dos versos, das estrofes, né? Isso é bem nítido no poema. Um poema, pois, está estruturado em versos e estrofes? A prof até já tinha dado aqui a resposta, né? Pode ser, mas vamos ler a letra C. Uma notícia, pois, informa sobre a importância de receber visitas? Não é notícia, né? A notícia tem uma linguagem muito mais
objetiva, formal. Uma fábula, pois apresenta animais como personagens. Não, a gente nem tem animais aqui e a fábula também tem um outro formato de escrita. Letra B é a correta, com certeza. Isso aí. Agora a gente vai pular e vai para número 4. Acompanha comigo na página 69. Retorne ao poema e assinale a alternativa correta. Então, quando você vai fazer uma leitura, assim, de um poema como esse, muitas vezes você precisa fazer 2, 3, 4 leituras. Por isso que o enunciado diz assim, retorne ao poema, para você ter certeza do que você leu para poder assinalar a alternativa correta. Não tenha preguiça de ler. Mais do que uma leitura vai fazendo com que a gente aprofunde cada vez mais, entenda melhor as palavras, adquira vocabulário, certo? Então vamos lá. Retorne ao poema e assinale a alternativa correta. Ok. Letra A. O poema total possui 4 versos e 20 estrofes. Bom, então a gente vai ter que fazer aqui a conta, né? Então o poema total tem 4 versos e 20 estrofes. 4 versos, gente, olha o tanto de verso que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 versos. Então, aqui eu já consigo eliminar alternativas, né? Então, olha só, ele tem 20 versos. Então, na primeira fala que ele tem 4 versos, não é. Na C, ele fala que tem 20 estrofes e 5 versos, não. Na D, ele fala, o poema é formado por 4 parágrafos. Não. Então, a gente já tem a resposta. São 20 versos e 5 estrofes. Será que é 5 estrofes? 1, 2, 3, 4, 5. Sim! Letra B é a correta. Fácil. Achei fácil. Aqui você precisa voltar realmente ao texto e fazer a contagem. E a número 5 diz assim, agora é a sua vez. Crie um poema em seu caderno. Pense em um tema de que você gosta muito e escreva sobre ele. Depois, declame-o para toda a turma. Olha só, se você não declamar para a sua turma, declame para o seu pai, para a sua mãe ou para um colega que você confia muito, mas escreva um poema. Pense em um tema. Qual é o tema que você gosta? Será que você quer falar sobre um brinquedo? Assim como as meninas brigaram pelo brinquedo ali, o autor Lave Black escreveu sobre a boneca? Pode ser. Você pode pensar, por exemplo, no tema amor. Pode ser também um tema relacionado à comida, por que não? À escola. Escreva um poema e pense nessas características aqui. Os versos e as estrofes. E trabalhe sua criatividade também para pensar nas rimas, né? Para que se mantenha um ritmo ali dentro. Eu vou ficar curiosa aqui para saber qual é o poema que você vai escrever, ok? Coloque em prática, use da tua criatividade. E não deixe de finalizar todas as questões aqui do material dessa lição, ok? Nos vemos na próxima lição. Até lá!